Olá, muito boa tarde, pessoal de Suzano. Vamos a mais uma aula, hoje sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Suzano, uma lei municipal. É a Lei Complementar número 190 de 2010, que foi reformulada, foi arrumada, acrescentada em 2012, ok? Vamos lá, o Estatuto? Vamos lá. Esta lei vai nos falar o quê? Sobre o provimento, sobre a vacância, ou seja, vagas livres nos cargos públicos, os direitos, as vantagens, os deveres, as responsabilidades dos servidores públicos do município de Suzano. Nessa primeira parte, fala de uma forma geral, incluindo os profissionais da educação e guarda municipal. Essa parte da guarda municipal nós não vamos ver porque não faz parte do concurso de vocês. Então nós vamos focar de uma forma geral e no final a gente foca somente na área da educação, tá? No artigo 2, fala sobre servidor. Quem é o servidor? É a pessoa que investe em cargo público, né? Vocês serão servidores públicos municipais. Então, a pessoa que investe em cargo público, ela é chamada de servidor público, tá? No caso, quando fala cargo efetivo, né? Um provimento efetivo significa concurso público. Então, você pode entrar como servidor público na Prefeitura de Suzano, ou para o provimento efetivo, que é o concurso, ou em comissão, cargo comissionado, tá bom? Essas duas formas de você entrar. No caso de vocês, é concurso público, ok? Artigo 3º, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades da área de vocês. Então, assim, todas as suas atribuições no cargo de professor, todas as suas responsabilidades, as funções que vocês vão exercer como servidores na área da educação é o cargo público de vocês, ok? Vamos lá. Artigo 4º vem falando que podem ter carreira, o provimento público, né? O provimento efetivo, que é o concurso, pode ser organizado em carreira ou isolado. Então, vamos supor, se for isolado, vocês vão melhorando no plano de carreira, porém dentro da área da educação, dentro da função de professor. Ou vocês podem ir para uma outra carreira dentro da educação, um coordenador, vice-diretor, diretor, enfim, ok? Artigo 5º. As carreiras serão organizadas em grupos ocupacionais de cargos de provimento efetivo. No caso, o concurso público é provimento efetivo, observadas a escolaridade, a qualificação profissional exigida. Ou seja, quando sai um edital de concurso público, lá já vai estar qual a escolaridade mínima, ou seja, qual o requisito mínimo que eles pedem e qual a qualificação, tá? Então, no caso de vocês, se é um magistério mínimo, se é uma pedagogia, né? Se eles pedem tempo de experiência ou não, tudo isso sai no edital de concurso público, ok? Artigo 6º, é vedado, ou seja, é proibido a qualquer agente público atribuir aos ocupantes de cargos públicos atribuições ou responsabilidades diversas das descritas para o cargo que ocupa. Ou seja, vocês não podem assumir responsabilidades, atribuições de outros cargos. Se vocês prestarem o concurso para aquele, vocês só podem assumir responsabilidades e atribuições do cargo que vocês se responsabilizaram, ok? Agora, se vocês trocarem de função, aí sim, né? Vocês vão receber um acréscimo no salário e mudam as funções aí. É proibido o exercício gratuito de cargos públicos, ou seja, não tem ninguém em cargo público que trabalhe gratuitamente, ou seja, né, sem salário, não existe, ok? Ingresso no serviço público. Então, quais são os requisitos básicos para um cargo público, para vocês assumirem um cargo público aí? Nacionalidade brasileira ou estrangeira, desde que preenchidos os requisitos legais. Então, não só os brasileiros, mas os estrangeiros também podem prestar um concurso público de Suzano.
Estar de acordo com os direitos políticos, ou seja, ter votado, comprovar que votou. A quitação com as obrigações militares e eleitorais, ok? O nível de escolaridade e capacitação exigido para o exercício do cargo, isso vem no edital do concurso, já falando qual o requisito mínimo, o que precisa para prestar o concurso. A idade mínima para investidura em cargo público é 18 anos completos. Aptidão física e mental, ok? Então, assim, vocês passam no concurso, depois eles vão, dependendo do cargo, eles fazem uma avaliação física e mental, exames médicos, etc. Vamos lá. O provimento dos cargos públicos será através de ato da autoridade competente de cada poder. Então, tudo depende se vocês assumem um cargo público na Secretaria da Educação, né? A autoridade competente que vai assinar é o secretário da Educação e depois, no caso aí, o executivo, que daí no caso seria o prefeito de Suzano, ok? A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Então, você passa no concurso público, certo? Seu nome sai lá, sua classificação sai em diário oficial e daí vem depois a posse, né? Então, para você investir nesse cargo, você tem que passar no concurso público, fora os comissionados, né? E você tem que tomar posse para investir no cargo público, ok? São formas de provimento em cargo público: nomeação, progressão, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, tá? Essas são as formas de seguir no cargo público. No caso de vocês que estão entrando agora, será por nomeação. Então, o nome de vocês será publicado em diário oficial, né? É a nomeação. O nome de vocês vai lá e daí eles mandam entregar documentação, fazer exame médico, para depois vocês tomarem a posse. Então, no caso de vocês, neste primeiro momento, seria a nomeação. Mas todos esses daí são formas de vocês adentrarem no cargo público, tá? A nomeação, que no caso de vocês, mas tem outras formas depois que vocês estiverem: progressão, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, que nós vamos ver adiante. A nomeação, então a nomeação será em caráter efetivo é o concurso público, ou em comissão, né? Alguém deu um cargo para vocês na prefeitura, seriam os comissionados. No caso de vocês, é caráter efetivo, ou seja, concurso público, tá? Mas a nomeação tem duas formas: ou caráter efetivo ou em comissão, ok? Se for caráter efetivo, precisa passar no concurso público de provas ou de provas e títulos, se for o caso, tá? E seguir a ordem de classificação e o prazo de validade do concurso. Normalmente, conforme a Constituição Federal, a validade de um concurso público é de 2 anos, que pode prorrogar por igual período, ou seja, por mais 2, ok? Da posse. A posse é quando vocês assinam lá e vocês tomam posse do cargo de vocês. Então, posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres, responsabilidades, direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Então, é onde vocês assinam, né? A posse é a assinatura do termo pelo empossado e pela autoridade competente. Então, vocês são chamados para tomar posse, vocês assinam lá o termo, tá? E logo abaixo tem autoridade competente, no caso, a assinatura do secretário, do diretor, do prefeito, enfim, tá? Mas é quando vocês assinam. A posse normalmente cai em concurso público, o tempo da posse. A posse ocorrerá no prazo de 15 dias. Depois que sai o nome de vocês, diário oficial, depois que vocês são nomeados, aí vem a posse, tá? Que tem o prazo aí de 15 dias, né? Depois da nomeação. Então, primeiro tem que sair a nomeação, eles pedem para vocês comparecerem, fazer exame médico, aquela coisa toda. Aí sim vocês vão tomar posse, que tem um prazo de 15 dias para tomar posse aí do cargo,
ok? A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial, além de exame relativo à aptidão psicológica e psiquiátrica nos casos específicos. Então, vocês só tomam posse, né? Depois que sai a nomeação no Diário Oficial, vocês só tomam posse depois que passarem pelos exames médicos aí, se for preciso psicológico, psiquiátrico, o que for, dependendo do edital do concurso dos casos, ok? Mas a posse tem o prazo de 15 dias. Normalmente isso cai em concurso público, o tempo da posse, 15 dias para tomar posse. Do exercício. O exercício é a partir do momento que você vai trabalhar. Então, assim, você foi nomeado, seu nome saiu no Diário Oficial, aí você vai tomar posse, significa você assinar, né? A investidura no cargo público, então você tomou posse, e daí você vai começar a trabalhar. Então, 15 dias para a posse e 10 dias para vocês poderem começar a trabalhar aí em Suzano, tá bom? Eles dão 15 dias na posse para correr atrás de documentação, fazer exame médico. Depois que entregou tudo, aí 10 dias para ir trabalhar no local que foi atribuído para vocês, tá? Então, exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público, a autoridade competente do órgão ou entidade para onde for designado o servidor. Então, é de 10 dias úteis o prazo improrrogável para o servidor empossado em cargo público entre exercício contados da data da posse. Então, apossou, tem 15 dias para tomar posse. A partir do momento que tomou posse, conta 10 dias para você se apresentar e começar a trabalhar, que é o exercício, tá? A não ser que aconteça algum caso extraordinário que eles vão verificar se dá para prorrogar, tá bom? Mas posse, 15 dias, exercício, 10 dias a partir da posse, ok? Artigo 17. O início, a suspensão, interrupção e reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor, tá? Então, vai que aconteça algo que vocês não puderam entrar naquela data porque tem que fazer um novo exame, algumas coisas, daí são casos específicos à parte, tá? Mas nesse momento que vocês têm que saber que a posse é quando vocês assinam o cargo público, tá? Vocês estão tomando posse. 15 dias para tomar posse e depois que tomou posse, 10 dias para começar a trabalhar, que é o exercício, ok? Progressão. O servidor público ocupante do cargo efetivo deverá receber progressão na carreira. Então, o que é a progressão? É o aumento de salário aí, vocês passarem de uma letra para outra, de um número para outra na tabela do plano de carreira, ok? Então, é a progressão, ok? Vocês ficam no mesmo cargo, né, como professores, por exemplo, mas vocês vão progredindo, né, através de títulos, através de uma avaliação por desempenho e etc. Porém, tudo isso, essa progressão acontece depois do estágio probatório de 3 anos, que daqui a pouco nós vamos falar. O que é a readaptação? É a colocação do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física, sensorial ou mental. Ou seja, você teve um problema de saúde, um exemplo, e não pode mais ficar em sala de aula. Então, eles vão analisar o seu caso e se for verificado que realmente você não consegue mais estar em sala de aula, você será readaptado, porque é concurso público, vocês não são mandados embora por conta disso. Porém, vocês são readaptados. Por exemplo, sai da sala de aula, vai trabalhar na secretaria da escola. Um exemplo, tá? É isso que significa readaptação. Lógico que vai passar por uma bateria aí, né? Pela Previdência Social para verificar o caso, ok? Reversão. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez quando por laudo da perícia da Previdência Social forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria. Então, vamos supor, você deu tempo da sua aposentadoria ou não deu, alguma coisa. Aí você está naquela fase de ser aposentado por invalidez, ou seja, vocês não podem mais retornar, tá? Mas, se por acaso for verificado que não é tempo dessa aposentadoria por invalidez ou não for aceito,
vocês retornam ao serviço, que é a reversão, é o retorno. Reversão é retorno, ok? Reintegração é a reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado ou cargo resultante da sua transformação, quando invalidada a sua exoneração por decisão administrativa ou judicial com ressarcimento de todas as vantagens. O que é a reintegração? Vamos supor que vocês foram mandados embora, tá? Ou foi um processo administrativo, né? Por exemplo, faltaram demais, abandonaram o emprego, alguma coisa aconteceu, ou administrativamente ou judicialmente. Até recorrer, até ter a decisão do juiz, se você é inocente, se você é o culpado, você fica afastado. Se for verificada a sua inocência em ambos os casos, aí se tem a reintegração, você volta para o seu cargo normal. E é pago o tempo que você ficou exonerado, afastado, ok? Isso é a reintegração. Então, reversão tem a ver com aposentadoria por invalidez, reintegração você volta para o seu cargo, ok? Por conta de uma decisão administrativa ou judicial, ok? Disponibilidade e aproveitamento. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, vamos supor que o seu cargo, isso é difícil acontecer com o cargo de professor, né? Eles não vão extinguir um cargo de professor, mas qualquer cargo que for extinto, não exista mais, aí eles, como é concurso público, eles pegam você e colocam você em outro local de trabalho, tá? Numa outra função, num outro local. Isso é a disponibilidade e o aproveitamento, tá? Caso o seu cargo não exista mais. No caso de vocês, não tem nem como a gente questionar, porque é professores, não vai extinguir cargo de professor, ok? Estágio probatório, artigo 31. Estágio probatório de 3 anos. Ao entrar em exercício, ou seja, a partir do momento que vocês começarem a trabalhar, o servidor nomeado para o cargo público para provimento efetivo, né, o concurso que vocês prestaram, ficará sujeito ao estágio probatório por período de 36 meses, ou seja, 3 anos. Tá? Durante o qual sua aptidão e a capacidade serão objeto obrigatório de avaliação de desempenho. Então, desses 3 anos, mesmo prestando o concurso público, vocês têm que passar pelo estágio probatório. E o que vai ser visto durante esses 3 anos? Eles vão fazer uma avaliação de desempenho para ver se realmente você está apto depois desses 3 anos. Então, o que entra nessa avaliação de desempenho do estágio probatório? O interesse, se você mostrou interesse pelo cargo, pela sua função desempenhada, o respeito às normas e regulamentos, às leis, responsabilidade, adaptação ao emprego, ao serviço, à escola, cooperação e solidariedade com os colegas, o respeito, qualidade e atenção, produtividade, economia de materiais, por exemplo, né? Não desperdiçar, flexibilidade, iniciativa, pontualidade, né? Chegar sempre dentro do horário de trabalho, assiduidade, não ter faltas, muitas faltas aí, e disciplina, ok? Estes são os requisitos de uma avaliação de desempenho, que depois que você passa do estágio probatório, eles vão estar avaliando se você está dentro, né? Se você estiver dentro desses quesitos aí, você passou no estágio probatório de 3 anos. Artigo 32, os servidores em estágio probatório serão submetidos a 3 avaliações de desempenho em Suzano, tá? 3 avaliações, sendo a primeira aos 6 meses. Então, você começou a trabalhar, 6 meses eles vão estar te avaliando, contados a partir da data que você começou a trabalhar, do exercício. A segunda avaliação será 18 meses, então 6 meses, depois 18 meses, ou seja, 1 ano e meio depois. E a terceira, 30 meses aí, finais, mais o final aí, ok? Então, ao todo vão dar os 3 anos aí, né? A primeira avaliação é feita em 6 meses, a segunda em 18 meses e a terceira em 30 meses. Ok? Então, são 3 avaliações em 3 períodos diferentes para vocês. Ok? Então, fiquem atentos aí.
O servidor deverá cumprir todo o período de estágio probatório no cargo público de provimento efetivo em que se deu a posse. O servidor em período de estágio probatório não poderá ser promovido. Então, assim, qualquer coisa, qualquer oportunidade, uma promoção, só vai acontecer para vocês após os 3 anos. Antes disso, vocês estão em estágio probatório e não podem ser promovidos para outro cargo. O servidor estável, que é o servidor estável? Que passou no estágio probatório. Em virtude de concurso público, for nomeado para outro cargo, ficará obrigado a cumprir novo período de estágio probatório. Então, vamos supor que você prestou o cargo de professor e depois você prestou o cargo de diretor. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Se você exonera o cargo de professor e vai para um novo concurso, começa tudo de novo o estágio probatório, ok? Estabilidade. Então, vocês estarão estáveis após de 3 anos. Ou seja, passou do estágio probatório, concurso público, fala que está estável. Mas isso não significa que antes ou depois da estabilidade não possa ser mandado embora. Pode, né? Se for alguma coisa grave, ou antes ou depois pode ser mandado embora. Ou antes dos 3 anos ou depois dos 3 anos, tá? Mas, conforme a legislação municipal aqui e a federal também fala a mesma coisa, então ficam estáveis após os 3 anos de efetivo exercício, tá? Mediante a concurso público, ok? Só depois que passa no estágio probatório que podemos falar que estão estáveis, ok? Ou seja, atingiram a estabilidade. Direitos e vantagens, vencimento e demais vantagens. Então, assim, todo funcionário, o que é o vencimento? É o salário, tá? Vencimento é o salário que vocês vão receber. Então, vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo com valor fixado em lei, tá? Então, normalmente sai lá no edital do concurso qual será o salário, ok? Então, mediante a sua função, tem um salário, ok? O salário não pode ser diminuído, pode ser aumentado, mas não diminuído, tá bom? Então, vencimento é o seu salário aí. Todo mês você vai receber o seu vencimento. Lembrando que tem o vencimento e demais vantagens. Então, o vencimento, o salário, aí eles podem acrescentar algumas vantagens, né? Algumas vantagens, um adicional, uma gratificação, enfim. Faltas. Então, os critérios para fins de descontos do seu salário pelo não comparecimento do servidor ao trabalho, tá? Então, pode ser descontado do seu salário? Sim, dependendo da sua falta, pode, tá? Ao servidor que não cumprir a totalidade da sua jornada de trabalho, então, assim, o funcionário entra mais tarde ou sai mais cedo, pode ser descontado do salário. O descumprimento da parte da jornada diária de trabalho, tá? Como falta hora, que eles falam, ou falta dia, né? Faltou, chegou atrasado, faltou 1 hora ou faltou o dia todo, ok? Faltas justificadas, dependendo aí, se for justificada mesmo, não é descontado. Então, nenhum servidor público poderá faltar ao serviço em período integral ou parcial sem causa justificada. Então, assim, se não justificou o motivo da falta, dependendo do caso, é descontado. Se justificou, pode ser que não seja descontado. O servidor que faltar ao trabalho ficará obrigado a declarar por escrito a justificação da falta a seu superior imediato, no caso de vocês, diretor, no primeiro dia em que este comparecer sob pena de sujeitar-se às consequências da falta injustificada, tá? Então, assim, você faltou, você justifica a sua falta, ou por um atestado, alguma coisa, eles vão verificar se abonam ou não aquela falta, tá? Também tem as faltas injustificadas, são aquelas que vocês não têm como justificar, né? Não tem atestado, não tem nada, então é falta injustificada, ou seja, vai ser descontado o seu salário. Já as faltas abonadas, vocês têm direito no máximo a 6 faltas abonadas por ano, que não exceda 1 por mês. Então não pode ser 2 no mesmo mês,
tá? Pode ser uma em janeiro, uma em fevereiro, março, abril, maio, junho. São 6 ao ano, ok? Não pode ser 2 no mesmo mês. Serão abonadas desde que não haja prejuízo à administração. Então, assim, não é simplesmente, faltei, eu peguei a minha abonada. Não, tem que avisar antecipadamente o seu superior que você vai utilizar a sua falta abonada naquele dia, tal, tá? Mas tem direito a 6 em Suzano. Descontos. Salvo por imposição legal ou mandato judicial, nenhum desconto poderá ser feito no seu salário. A não ser, assim, uma pensão alimentícia, uma consignação que você fez para empréstimo, daí é descontado em folha, tá? Fora isso, nada pode ser descontado, a não ser que seja algo previdenciário, algo que por lei, tá bom? As reposições serão previamente comunicadas e descontadas em parcelas mensais, cujo valor não excederá 10% do seu vencimento. Então, tudo que é descontado, vamos supor um empréstimo, uma consignação, não pode ser mais do que 10% do seu salário, aí, conforme a lei municipal de Suzano. O servidor em débito decorrente da relação de trabalho com o poder público que for exonerado ou aposentado terá o valor do seu débito descontado de descréditos por ventura que tenha a receber. Então, vamos supor, você foi mandado embora ou pediu a conta ou se aposentou. O que você tiver devendo vai ser descontado da sua rescisão, do seu pagamento, ok? Das vantagens, além do vencimento que é o seu salário, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Então, assim, o vencimento é o seu salário. Pode ser acrescido de gratificações, adicionais, auxílios no seu salário, no seu holerite, tá? As vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários anteriores, sobre o mesmo título ou idêntico fundamento, tá? Então, além do seu salário, podem acrescentar no seu salário gratificações adicionais e auxílios, daí aumenta o salário aí, tá? Vencimento, que é o salário, mais as vantagens. Quais as gratificações e os adicionais previstos em lei que vocês podem ter, por exemplo, como funcionários públicos municipais de Suzano? Gratificação por escolaridade. Então, vamos supor, vocês tinham um nível médio, depois teve o nível superior. Aí tem o superior, depois teve uma pós-graduação e assim por diante. Então, é gratificação por escolaridade. Vocês têm gratificação por trabalho em local de difícil lotação, difícil acesso. Então, a escola está localizada em difícil acesso, aí tem um acréscimo no seu salário. Gratificação pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Vamos supor que vocês saíram de sala de aula e estão exercendo uma outra função, né? Então, tem um acréscimo no seu salário por estar exercendo uma outra função. Gratificação natalina, adicional por prestação de serviço extraordinário, ou seja, a hora extra passou do seu horário. Adicional noturno, nós vamos falar daqui a pouco. Adicional de férias. Adicional pelo exercício de atividades insalubres ou perigosas. E adicional por tempo de serviço. Várias gratificações, vários adicionais aí. Por escolaridade, é 20% a mais do seu salário, tá? Então, eles acrescem, aí você comprovou a conclusão do curso superior, né? Então, aí eles vão acrescentar aí 20% no seu salário. Gratificação por trabalho em local de difícil acesso. Uma escola que esteja em difícil acesso, 15% a mais do seu salário. Gratificação pelo exercício de função, né? Então, dependendo aí da dedicação integral em uma outra função, eles podem dar 50% a mais no seu salário, tá? Gratificação natalina, que é calculado lá conforme seu salário no mês, no final do ano, novembro e dezembro, né? Gratificação. Adicional por serviço extraordinário, ou seja, hora extra, tá? Acrescenta 50% a mais da sua hora normal de trabalho, né? Dias normais, tá? De segunda a sábado. Agora, se for domingo ou feriado, é 100%, tá? Em relação ao horário normal de trabalho.
E aqueles professores, por exemplo, que dão aula na EJA, né? Que ficam até às 11 da noite, por exemplo, né? O adicional noturno começa a contar a partir das 22 horas, tá? Das 22 horas até 5 horas da manhã. Então, vamos supor, o professor que fica até às 11, ele ganha 1 hora por dia de adicional extra, né? Das 22 às 23. Aí. Bom, enfim. O adicional noturno, 25% a mais. Então, serviço noturno prestado em horário compreendido de 22 horas, né, 22 horas da noite às 5 horas da manhã, 25% a mais, tá? Computando cada hora como 52 minutos e 30 segundos, tá? Ok? Então, além da hora extra, dependendo da situação, também o adicional noturno. Aí o professor tem esse adicional aqui, ó, também. O professor trabalha à noite, das 22 às 23, e tem 1 hora por dia aí, ok? Adicional de férias. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor por ocasião do gozo parcial ou total das férias. Um adicional correspondente a 1/3 do vencimento do período. Então, todo mundo que sai de férias, né, pega 30 dias, além de um salário, né, que são as férias, acresce, por lei, 1/3 a mais de férias, um adicional a mais, tá? Adicional por exercício de atividades insalubres ou perigosas, então, pessoas que trabalham em lugares perigosos, insalubres, dentro da prefeitura de Suzano, tem um acréscimo salário. Esse acréscimo pode ser de 10%, 20%, 40%, tudo depende, 30%, depende de onde a pessoa trabalha, né? Se a pessoa trabalha com lugares perigosos, substâncias inflamáveis, explosivas, de eletricidade, né, que corre riscos, enfim. Normalmente o professor não entra nesse daí, tá? Haverá permanente controle de atividade dos servidores insalubres e perigosos. Quem faz esse controle, essa supervisão é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA, tá? É obrigatório a ter a CIPA aí. Adicional por tempo de serviço. O adicional por tempo de serviço é devido aos servidores na seguinte proporção: 2% do seu vencimento a cada período de 2 anos, tá? De 2 em 2 anos, contínuo ou não, de 2 em 2 anos, depois que passar do estágio probatório, tá? Então, de 2 em 2 anos, acresce automaticamente 2% no salário, tá? De 5 em 5 anos, acresce 5% no salário e a partir, né, dos 6 anos aí, a sexta parte, um sexto aí do vencimento após, ou melhor, sexta parte, depois que vocês completam 20 anos de exercício em Suzano. Aí vocês têm fixado no pagamento de vocês 1/6 a mais aí no seu salário, tá bom? Então, 2% de 2 em 2 anos, 5% a cada 5 anos, e completou 20 anos, vai acrescentar 1/6 a mais no seu salário. Dos auxílios que vocês podem ter: cesta básica, vale alimentação e vale transporte, tá? São os auxílios que podem ter, e esses auxílios podem ser acrescidos no próprio holerite de vocês. Os valores podem ser acrescidos no próprio holerite de vocês. Cesta básica, fica estabelecido servidores que pertencem a título de vencimento, equivalente a 2 vezes o menor vencimento, farão jus ao auxílio. Vale alimentação, né? E o vale transporte aí, que desconta 6% do seu salário. É obrigatório por lei, mas desconta obrigatoriamente 6% do seu salário. Ok? Aqui pode pular. Vale transporte, tá explicando, né? Daí eles vão explicar quando vocês entram, aquela coisa toda. Licenças. Conceder-se-á ao servidor licença. Então, assim, os tipos de licença que existem na Prefeitura de Suzano: por motivo de doença em pessoa da família, para serviço militar, para atividade política, para tratar de interesses particulares, gestante, adotante, paternidade, desempenho de mandato em sindicato, capacitação, tratamento da própria saúde,
por motivo de acidente em serviço ou para tratamento de doença profissional, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, prêmio. Então, esses são alguns, são os tipos de licença que tem direito o servidor público, tá? Licença, eu vou falar de novo, né? Licença por motivo de doença pode ser o marido, a esposa, os pais, os filhos, padrasto, madrasta, enteado, dependentes diretos aí, tem direito, tá bom? Licença para serviço militar, atividade política, para tratamento de saúde pelo período de 2 anos seguidos, mas sem vencimento, tá? No caso, interesses particulares, você precisa tirar uma LIP, né? Uma licença. Você pode ficar até 2 anos afastado, mas sem vencimento. E isso depois que você não estiver em estágio probatório, tá? Pode tirar no máximo de 2 anos, porém sem direito a salário. Gestante ou adotante, né? Sem prejuízo do salário, pode se afastar 180 dias, ou seja, 6 meses aí. Ou gestante ou porque adotou uma criança, ok? Adoção ou guarda judicial aí, ok? Se for... Bom, gestante é 180 dias. Se for adoção ou guarda judicial, 6 meses. Se for criança, até 2 meses de idade, tá? Até 1 ano. A partir de 2 meses, 1 ano. A partir de 2 meses a 1 ano a criança, você pode se afastar 4 meses, 120 dias. E assim por diante. Se for 1 ano até 4 aninhos de idade, a sua licença será de 2 meses, 60 dias. Se a criança for maior de 4 anos até 8 anos de idade, você tem direito a somente 30 dias, ok? Licença paternidade, no caso do pai, 15 dias consecutivos a contar do nascimento, da adoção ou da guarda, tá? 15 dias de afastamento aí pela Prefeitura de Suzano. Licença para o desempenho de mandato em sindicato, tá? Porém, continua recebendo seu salário normal. Licença para capacitação, ou seja, para curso, essas coisas, até 90 dias, até 3 meses, remuneração normal, tá? Passou disso não. Licença para tratamento da própria saúde, tá? Licença até 15 dias, ou dependendo do caso, né, eles vão verificar, mas tratamento de saúde, você não tem prejuízo, até 15 dias a própria prefeitura te paga. Passou disso, aí a Previdência, né? INSS, essas coisas. Licença por motivo de acidente de trabalho ou para tratamento de doença profissional, tá? Eles vão estar verificando o motivo da doença para afastamento, né? Foi provado tudo direitinho, não desconta nada, ok? Licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheira, o servidor poderá requerer licença não remunerada pelo período de 2 anos também, prorrogável por igual período, né? Caso. Licença prêmio. Você vai ter direito à licença prêmio depois que você passar do estágio probatório, a cada 5 anos de efetivo exercício contínuo, tá? Você vai ter direito a essa licença prêmio que é de 90 dias, 3 meses. Quando você passou do estágio probatório, aí começa a contar, tá? Então, você trabalhou 5 anos. 5 anos sem muita falta, daí eles vão verificar, cada caso um caso, tá, gente? 5 anos certinho, tem direito a 3 meses, ou seja, 90 dias de férias. Pode ser 90 dias seguido ou fracionado, mas você tem direito a 3 meses de férias depois dos 5 anos de trabalho, ok? A licença prêmio não será concedida se o servidor, durante o período, tiver faltas injustificadas por 15 dias ou mais, aí não tira a licença prêmio. Se sofreu alguma pena de suspensão, não ganha a licença prêmio. E se gozado de licença, se já tiver tirado outros tipos de licença para tratamento de saúde superior a 90 dias, se for pessoa da família superior a 30 dias, para tratar de interesses particulares
ou afastamento do cônjuge, sofrido pena de advertência 3 vezes, estiver respondendo um processo administrativo, ou seja, estes motivos não vão dar direito a você tirar a licença prêmio, ok? A licença prêmio será usufruída dentro do próximo período aquisitivo até 1 ano, tá? Então, assim, tem direito a 3 meses, porém dentro daquele ano, não pode acumular, ok? Afastamentos, do afastamento para servir a outro órgão ou entidade, o servidor ocupante do cargo de provimento efetivo que não esteja em período de estágio probatório poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão. Sim, como eles trabalham em regime de colaboração, por exemplo, a Prefeitura de Suzano pode disponibilizar, se o servidor concordar, de estar prestando serviço em um outro município que não seja Suzano, ou em outro estado, ou pela União, isso pode acontecer. Exercício de cargo de provimento em comissão, ou exercício de função de chefia, direção ou assessoramento, e os previstos em lei, tá? Tudo depende de cada caso. Afastamento para exercício de mandato eletivo. Então, pode se afastar, né? A pessoa se candidatou aí para vereador, para algum cargo aí, pode se afastar, tá? Tem um prazo aí. Para missão oficial no país ou no exterior também pode se afastar. Concessões. Sem qualquer prejuízo poderá o servidor afastar-se. Então, não tem desconto nenhum, tá? 1 dia por ano para doação de sangue em Suzano. 1 dia para alistar-se como eleitor, 7 dias consecutivos em razão de, então pode se afastar. Se for casamento, 7 dias, falecimento do cônjuge, companheiro, pais, padrasto, madrasta, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela de irmãos, tá? Então 7 dias também, ok? 2 dias, falecimento de avós e netos. 1 dia a cada 3 meses, para acompanhar o filho menor de 17, ou seja, não tem 18 completos, para você acompanhar seu filho, né, para atendimento médico ou odontológico, tá? Filhos até, não pode ter 18 completo. Antes disso, a cada 3 meses você pode acompanhar seu filho, tá? 1 dia sem desconto nenhum, ok? Então, casamento e falecimento são 7 dias, tá? Doação de sangue 1, alistamento 1, ok? Tempo de serviço. O tempo de serviço é contado 1 dia para cada trabalho. Então, a apuração de tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerando 365 dias, tá? Então, cada dia trabalhado é 1 ponto na sua classificação, é 1 dia trabalhado para contar o tempo do seu serviço, ok? Além das ausências do serviço, são considerados como efetivo exercício os afastamentos em virtude de, vamos lá, férias, né? Você pode se ausentar por conta de férias, que são 30 dias, exercício de cargo, provimento em comissão, em outro lugar, participação em programa de treinamento, desempenho de mandato eletivo, júri, outros serviços obrigados por lei, licença para tratamento de saúde, desempenho do mandato por motivo de acidente em serviço, capacitação, convocação para serviço militar, gestante, adotante, paternidade, adoção, doença em família, participação em competição esportiva, desempenho do mandato sindical, tá bom? Então, assim, mesmo você se afastando, por exemplo, você está de férias, você não perde os 30 dias que você está de férias para contagem em tempo de serviço. Então, nenhum desses motivos você perde 1 ponto a cada dia trabalhado para contagem do tempo de serviço. Você não perde. Banco de horas. Normalmente o professor não faz banco de horas, mas se for preciso, tá? O servidor que prestar serviços a título de horas extras, assim definidas as horas efetivamente prestadas anteriores ou posteriores à jornada normal de trabalho e as horas efetivamente trabalhadas nos feriados, sábados, domingos, poderão, a critério do poder público, respectivo poder, ser compensadas em sistema denominado banco de horas, cuja base deverá ser negociado com o representante da classe. Então, pode acontecer que ao invés de você receber hora extra, desconte em banco de horas.
sai um dia mais cedo ou entra um dia mais tarde, enfim, tá bom? Vacância, o que significa vacância? É a vaga livre, né? Da onde surgiu essa vaga? Vaga livre. Vacância significa que ficou livre a vaga, por isso que tem os concursos públicos. Então, essas vagas livres ocorrem em Suzano por quais motivos? Exoneração, ou seja, alguém saiu do cargo, surgiu a vaga. Aposentadoria, alguém se aposentou, surgiu a vaga. Alguém faleceu, surgiu a vaga. Então, essas três, conforme Suzano, as vagas ficam livres por esses três motivos: exoneração, aposentadoria ou falecimento. A exoneração do cargo do provimento efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou ofício. Então, assim, o servidor público pode se exonerar? Pode. Vamos supor que ele prestou o concurso, está trabalhando, mas ele decidiu que não quer mais ficar. Ele pode, sim, pedir exoneração do cargo dele. Ou, assim, também, Suzano pode mandá-lo embora também, tá? A exoneração, quando não satisfeitas as condições de desempenho do estágio probatório, quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido, em decorrência de decisão irrecorrível do processo administrativo. Então, assim, o servidor, mesmo ele sendo concursado, ele pode ser mandado embora pela Prefeitura de Suzano. Então, assim, não passou no estágio probatório, não tomou posse na data estabelecida dos 15 dias, tá? Ou está participando de um processo administrativo disciplinar, pode ser mandado embora. A exoneração do cargo de provimento em comissão, aí se for comissionado, em cima é concurso público, embaixo é comissionado. Pode ser mandado embora a juízo da autoridade competente a pedido do próprio servidor. Ou um secretário ou o prefeito mandou, ou o próprio servidor saiu se for comissionado, tá bom? Então, assim, quando é concurso público, trâmites a mais aí. Substituição. Os servidores efetivos e estáveis designados para desempenho de função de direção, chefia, assessoramento, poderão ser substituídos por meio de ato oficial expedido pela autoridade máxima de cada poder. Ou seja, não é porque a pessoa está desempenhando uma função aí de cargo de confiança que ela não pode sair daquele cargo. Ela pode, tá? Pode ser substituída sim. Férias. Deixa eu colocar até um que aqui não tá. Férias. Todo funcionário tem direito a 30 dias de férias, tá? Todo funcionário completou um ano de trabalho tem 30 dias de férias. Normalmente, no caso de professores, esses 30 dias normalmente acontecem para professor em janeiro, né? Em janeiro aí. Porém, pega 30 dias dependendo da quantidade de faltas que teve no ano, tá? Então, 30 dias completos se a pessoa teve faltas que não forem injustificadas, aquela coisa toda, tá? Então, 30 dias a pessoa pega se a pessoa faltou aí 5 vezes, mas dentro daquele ano, mas justificou, tá? Aí vem o que ela não pega completo, né? Ela só pega, vamos supor, não pega 30 dias, pega 24. Se ela teve de 6 a 14 faltas, só vai pegar 8 dias. Se ela tiver 15 a 23 faltas no ano, só vai pegar 12 dias. Quando houver faltado injustificadamente ao serviço mais de 24 e até 32 vezes aí. Enfim, gente, só pega 30 dias se você faltar até 5 justificado. O restante é fracionado, ok? É do jeito da... Cada caso é um caso, tá bom? Cada caso é um caso. Mas vocês têm que saber, assim... eu pego 30 dias completo? Pega se você faltou 5 vezes só no ano e justificou. Quando não houver faltado... Quando não houver faltado sem justificativa, tá certo? Sem justificativa. Até 5, né? Passou disso. Sim, porque quando você entrega atestado, não é descontado nada e conta como... Não desconta nada das suas férias, tá? 5 dias aí... Meu Deus.
Continuando, desculpem aí, pessoal. Continuando a gravação. Regime disciplinar. Dos deveres aí. Deveres dos funcionários públicos são deveres do servidor. Exercer com zelo e dedicação as suas atribuições, ser leal à instituição que serve, observar as normas legais e regulamentares, as legislações federais, municipais, cumprir as ordens superiores, exceto se forem contra a lei, tá? Atender com presteza, requisições para a defesa da fazenda pública, expedição de certidões requeridas, tudo depende da função que você exerce, né? Público em geral, atender ao público em geral, levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidades, zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público, guardar sigilo sobre assunto da repartição, lembrando que aqui é em geral, não chegou a parte só de professores, só da educação. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo pontual ao serviço público, tratar com urbanidade as pessoas, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Não pode, né? Proibições. É proibido ao funcionário público, ao servidor público, ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato, retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição, recusar-se fé a documentos públicos, opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço, promover manifestação de apreço ou desapreço ao recinto da repartição, incumbir pessoa estranha à repartição, coagir ou aliciar subordinados, manter sobre sua chefia imediata, cargo, em comissão ou exercício, né? Pessoas da família, valer-se do cargo para proveito próprio, participar de gerência ou administração de empresa privada, né, que tenha parceria com a prefeitura, não pode, atuar como procurador intermediário em repartições públicas, receber propina, comissão, presente ou vantagem, praticar usura, proceder de forma desidiosa, utilizar pessoal ou recursos materiais do poder público, cometer a outro servidor atribuições estranhas, exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis ao cargo, recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Acúmulo de cargo. Podem acumular cargo? Sim, desde que, né? 2 cargos podem ser acumulados desde que seja um acúmulo lícito, não pode ser ilícito. No caso de professores, por exemplo, são cargos lícitos que dá para acumular. Mas pode sim um funcionário trabalhar em Suzano e trabalhar em outro lugar também, ok? Então, o intervalo de um lugar para outro tem que ser no mínimo de 1 hora. O trânsito de um lugar para outro tem que ser de 1 hora aí, tá bom? Então pode. Responsabilidades. O servidor, ele responde civil, penal, administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Então, todo servidor público, ele pode responder civilmente, penalmente e administrativamente, ok? Responsabilidade civil, responsabilidade penal, então civil, no caso, ato omissivo, comissivo, doloso ou culposo. Responsabilidade penal, crimes, contravenções. Responsabilidade civil administrativa, no caso do seu cargo, né? Alguma coisa relativa ao seu cargo, ok? Então, pode sim. Responde a tudo. Penalidades. O servidor público pode ser penalizado? Pode. Quais? Quais penas podem acontecer com o servidor público? Advertência, suspensão, exoneração, cassação de disponibilidade, destituição do cargo de provimento em comissão, destituição de exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Então, o servidor pode ser advertido, pode ser suspenso, pode ser exonerado do cargo, mandado embora, pode tirá-lo da vaga que ele estava, pode tirá-lo do cargo em comissão, pode tirá-lo da vaga que ele estava assumindo de chefia, por exemplo. Pode. Exoneração, né? O funcionário público pode ser exonerado? Pode. Quais os motivos? Em geral, não só professores aqui, em geral.
crime contra a administração pública, abandono de cargo, inassiduidade habitual, ou seja, falta demais, improbidade administrativa, incontinência pública, conduta escandalosa, insubordinação grave em serviço, ofensa física em serviço, agente público, servidor ou particular, aplicação irregular de dinheiro público, revelação de segredo do cargo, né? Alguma coisa que seja sigilosa, lesão aos cofres públicos, ao patrimônio, corrupção, acumulação ilegal de cargo e transgressões, ok? Então, lógico, a pessoa tem direito à defesa, mas se for provado culpada, ela pode ser exonerada do cargo por esses motivos aí, tá? Aqui fala da cassação, como que vai acontecer, né? Então, aqui eu vou pular. Capacitação funcional, artigo 159. Capacitação, cursos, né? Cursos que são oferecidos. A capacitação funcional, objetivando o aprimoramento permanente, a progressão funcional, será assegurada através de cursos de formação, aperfeiçoamento, especialização, instituições credenciadas, de programa de aperfeiçoamento em serviço e de outras atividades de atualização profissional e de desenvolvimento funcional e pessoal, ok? Então, o funcionário, ele pode buscar instituições que ele queira fazer, mas a Prefeitura de Suzano também vai oferecer cursos de formação, aperfeiçoamento, especialização para ele também gratuitamente, tá? E algumas formações dentro do seu horário de trabalho também. Sistema de avaliação de desempenho funcional, como que vai ser feito? A avaliação de desempenho será realizada periodicamente para ver como vocês estão, né? Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, ou seja, concurso, submeter-se-ão à avaliação de desempenho funcional, obedecidos os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A avaliação de desempenho funcional será aplicada, primeiro, efeito de evolução funcional, ou seja, o aumento do seu salário, a progressão. Indicador de necessidade de desenvolvimento e participação em programas de formação. E preservar a eficiência e a qualidade dos serviços públicos. Então, eles vão estar avaliando vocês periodicamente aí, durante os 3 períodos aí de estágio probatório também, tá? Lembra lá? 6 meses, 18 meses, 30 meses? Então, eles vão estar avaliando vocês, ok? Avaliação dos fatores disciplinares. E como que vocês passam por uma avaliação de desempenho? O que vai contar? A sua pontualidade, se você não fica chegando atrasado no serviço. A sua assiduidade, se você não é um funcionário que fica faltando demais. E a sua disciplina. Ou seja, você não levou nenhuma advertência, nenhuma suspensão? Tá ok. Então, aqui eles vão verificar e vão te dar uma nota da pontualidade. Até 3 atrasos no período, dentro do período que eles vão avaliar, de 7 a 12 atrasos, de 13 a 18, acima de 19. A mesma coisa as faltas, a assiduidade. Até uma falta não vai ter ponto nenhum, não vai descontar ponto nenhum na sua avaliação e assim por diante, tá bom? Se você 50 pontos por ocorrência no período, aí você perde, né? Se você teve uma advertência, uma suspensão, você perde 50 pontos, 100 pontos, dependendo da situação. Então, assim, uma avaliação eles vão verificar muita coisa, tá? Ao todo, eles dão 100 pontos ao todo, mas para aqueles que realmente vão merecer, ok? Então, entra nessa avaliação a pontualidade, a assiduidade e a disciplina, fatores disciplinares. Depois, avaliação dos fatores de desempenho mediante aplicação de questionários e atribuição pelo avaliador de pontos que variam de 1 a 4, tá? Então, aqui tem cumprimento das normas de procedimento e conduta do desempenho das atribuições do cargo. Aí vai contar qualidade do trabalho, flexibilidade, iniciativa, produtividade e economia. E 2, produtividade no trabalho com base em padrões previamente estabelecidos. Disciplina no trabalho, respeito, responsabilidade, cooperação e interesse. Ou seja, tudo é avaliado, tá? Tudo é avaliado em Suzano.
conceito final. Então, se você conseguiu uma pontuação de 431 a 500, sua pontuação foi excelente. De 370 a 430 foi boa. De 301 a 369, regular. E se você tirou uma pontuação de 100 a 300, insatisfatória. Tá? Insatisfatória aí, ok? Então, olha, aqui quando eles falam, ó, sendo que a soma dos pesos não excederá 100, mas lembra que são várias coisas analisadas, ó, tá? Várias coisas. Então, vamos supor, 100 pontos em pontualidade, tá tudo ok. Mais 100 pontos assiduidade, mais 100 pontos em disciplina, porque ele tá ok. Mais 100 pontos em cumprimento das normas, mais 100 pontos em produtividade. Ou seja, se juntar tudo, vai chegar aqui. Vai chegar no excelente, ok? Bom, vamos lá. Depois, instrumentos de avaliação anual. Então, eles também vão estar verificando vocês anualmente. Tem os períodos lá, tá? Isso aqui a gente já falou. Avaliação anual. Terá uma comissão de avaliação de desempenho formada por 5 servidores que vão avaliar vocês, tá? Normalmente, escolas, aqui tá falando de uma forma geral, tá? Normalmente, escolas são os diretores, ok? Então, 5 servidores para analisar os funcionários, ok? Aqui não é, no caso de vocês. Capacitação funcional do servidor com desempenho suficiente, daí eles vão fazer uma análise, tal. Assim, se vocês forem pegos em algum processo administrativo disciplinar, vocês têm ampla defesa, né? Vai ser verificado a denúncia certinho, mas vocês têm direito à ampla defesa. Afastamento preventivo. Se vocês forem processados por algum motivo aí, vocês se afastam preventivamente do serviço, né? A prefeitura afasta vocês até ser julgado inocente ou culpado, dependendo do caso, tá bom? Aí vai ser aberta uma sindicância, que é o instrumento administrativo voltado para averiguação dos fatos, para verificar, né? E a sindicância poderá resultar arquivamento do processo ou instauração do processo, tá? Ou vai para frente ou para ali, foi resolvido, daí tudo depende de cada caso. Procedimento no processo administrativo, né? Bom, eu nem vou entrar nesses méritos aqui, mas aqui está explicando se forem pegos em alguma situação, tá? Aí vai ter os depoimentos, as investigações, as perícias, tudo isso, ok? Julgamento do processo, revisão do processo, seguridade social, você pode voltar para o seu cargo depois, se for inocente, aquela coisa toda, tá? Eu vou parar aqui para a gente começar a segunda parte, que é dos profissionais da educação, ok? Então, a primeira parte foi gravada.